Fala aí, gente boa, pessoal amigo da Revolução Industrial Brasileira. Bem-vindos a mais um Desenve Notícias, que é aquele vídeo que diariamente eu trago aqui no YouTube da Revolução Industrial Brasileira, com críticas e comentários ao que sai na mídia econômica do Brasil. Sobre o debate econômico, a gente sempre tenta dar o contraponto. Então, todo dia comigo, Fausto Oliveira, na Revolução Industrial Brasileira, você pode ter uma visão alternativa a essa imprensa hegemônica, comercialmente hegemônica, que trata da economia como se houvesse apenas uma única visão. O Desenve Notícias, então, é o nosso serviço diário sobre isso. Eu queria pedir para você, então, deixar o seu like, se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda, e também anunciar o tema de hoje. O tema de hoje, se você viu pela capinha, deve estar curioso. Por que eu estou dizendo que o Paulo Guedes é um grande ator? Eu acho até que o Paulo Guedes, mais do que um grande ator, deveria realmente receber um prêmio, né, da profissão de ator. Ele deveria ser um camarada, inclusive, com o nome dele, dando talvez uma escola de teatro, uma escola de atores de cinema e televisão, porque ele aprendeu muito bem a jogar com as aparências, concorda? Para fazer o convencimento das pessoas. Isso tudo porque o tema de hoje do Desenve Notícias é a entrevista que ele deu ao vivo ontem, num horário quase horário nobre, muito bem calculado. Eu estou gravando naturalmente aqui no sábado, dia 6 de março, então isso foi na sexta-feira, dia 5, em que ele veio fazer uma espécie assim de prestação de contas logo depois do mercado fechar, para tranquilizar os ânimos dos agentes financeiros, dizendo coisas lindas, coisas muito positivas, e com aquela cara, com aquela entonação de homem responsável, de homem seguro, homem que passou por um grande desafio e conseguiu reverter a maior parte dos problemas, mas que ainda mostra um grande compromisso em se manter firme no controle da situação, porque dele depende o nosso bem. O Paulo Guedes conseguiu, através de gestual, expressões faciais, inflexões nas palavras, escolha de palavras, desenhar um personagem, e por isso eu digo que ele é um grande ator, um personagem quase perfeito. Paulo Guedes hoje é muito convincente. Então o discurso dele na entrevista foi todo o da prudência equilibrando com a ousadia. Paulo Guedes mostrou como o resultado do Brasil durante a pandemia não foi tão ruim quanto muitos esperavam e não foi tão ruim quanto outros países tiveram. Paulo Guedes disse que, apesar disso, conseguiu manter o controle das contas. O déficit não cresceu além do que ele achava que poderia deixaria crescer. E que, apesar disso, agora ainda vamos começar ao mesmo tempo que continuamos com as políticas compensatórias, vamos vir com as reformas porque nós somos responsáveis. Então ele fala, vamos dar um novo auxílio emergencial, mas precisamos tirar um pouco da vinculação dos recursos de saúde e educação. Vamos vir com o Renda Brasil, que é maior que o Bolsa Família, mas eu quero 300 bilhões na reforma administrativa. Então, tudo isso temperado com aquela carinha de homem prudente, com aquele jeito de falar de homem responsável, passa, de fato, uma imagem muito convincente, uma imagem de muita convicção. Então, esse grande ator que hoje comanda a economia brasileira é um sujeito que consegue praticamente desenhar na sua cabeça um cenário de tranquilidade. Um cenário de alta tranquilidade. Só que, infelizmente, esse cenário não é nada correspondente à realidade. O Paulo Guedes teve o desplante de falar, por exemplo, que o Brasil teve crescimento do nível de emprego. Ontem, ao vivo, ali na Globo News, na CNN, eu estava assistindo e vi isso. Por isso eu escolhi esse tema para fazer o comentário hoje. O Paulo Guedes teve o desplante de dizer que o Brasil teve a condição de manter os juros baixos e teve a condição de fazer os programas de apoio aos necessitados e empresas também durante a pandemia, e não mencionou que essas coisas só existem porque o Brasil tem potência fiscal, que ele, aliás, nega, diz que é sempre um problema, nós nunca temos essa potência fiscal, como se isso não tivesse relação com as reservas internacionais acumuladas em décadas pelo país, que estão aí à disposição, dando todo o conforto financeiro necessário para que nós possamos fazer isso sem que a economia exploda. Concorda? Mas isso ele nem menciona. Ele quer o seguinte, dizer como
Ele vai continuar fazendo o necessário porque ele é responsável, mas porque também é responsável, ele vai precisar tirar de não sei aonde. E com isso ele vai implementando aquilo que eu acho que é o grande tema desse vídeo. Ele vai implementando o modelo social liberal. O modelo que, na verdade, é o neoliberalismo adocicado. Um modelo econômico que é completamente privatista, completamente financeiro, tá? Completamente embasado, assentado na financeirização da economia, da atividade econômica. Acontece que com o seu lado adocicado, com o seu lado caridoso. E isso é uma coisa que eu acho que vale. Foi até bom ele vir com essa ladainha ontem, porque dá a oportunidade para a gente trazer um tema que é essencial para a gente compreender, afinal de contas, que fenômeno é esse que nós vivemos atualmente. O neoliberalismo ele não é um sistema que odeia pobres, ele não é um sistema que quer exterminar pobres, embora no Brasil ele acabe adquirindo também essa expressão, através das violências policiais, territoriais, da exclusão muito premente. O problema do neoliberalismo é o seguinte, ele quer que os pobres sobrevivam com muito pouco. Por isso, mesmo nos textos do Milton Friedman, que é aí o cara que sintetizou essa formatação de políticas, de sugestões de políticas públicas que veio a dar no que hoje se chama de neoliberalismo, existe muito espaço para redistribuição de renda através de bolsa isso, bolsa aquilo, existe muito espaço para redistributivismo em geral, não é verdade? Você pegar o Estado, diminuí-lo ao mínimo, transformá-lo apenas em um provedor de pouquíssimos serviços essencialíssimos, por exemplo, eles dizem que é basicamente justiça, polícia, essas coisas que têm que ser realmente públicas, na realidade, e aí pega a sobra orçamentária e distribui a conta-gotas na boca de cada pobre, para que cada pobre continue contente de exercer o seu papel, enquanto, naturalmente, o grosso dos recursos da sociedade já foram abocanhados pelas elites. Então, o neoliberalismo é isto. E aí quem é que perde? Quem é que deixa de existir para que esse sistema possa existir? É a classe média. Então o neoliberalismo, é muito engraçado perceber isso, é muito curioso, e eu não sei se todos que me acompanham já tiveram esse insight, por isso eu estou gravando esse vídeo. O neoliberalismo, ele pode perfeitamente conviver com a miséria. Ele vai dar bolsas e Renda Brasil e etc., programinhas de redistribuição de renda, transferências de renda, com tranquilidade, para evitar um colapso socioeconômico e manter o regime de acumulação funcionando. Regime esse que não tem nada de democratizador do capital, tem apenas de exclusão. E o que acontece? O que acontece é que do outro lado tem uma proposta que diz o seguinte, não, nós precisamos criar um modelo econômico que leve os pobres a serem classe média, leve a classe média a ser classe média melhor ainda e leve todos a participar do banquete da riqueza nacional. Isso aí é desenvolvimento. Ou seja, um regime econômico em que todos vão convergindo ao longo do tempo para se tornarem classe média. E isso, meus amigos, não se faz com o neoliberalismo, isso se faz não com políticas de redistribuição de renda, se faz com o estabelecimento de grandes nacos produtivos dentro do país, o mais sofisticados possíveis, e que possam, operando na sua operação diária, mensal, anual, constante, gerar a renda através de trabalho, tanto dentro da empresa, tanto ou associado, ou por microempresas, cadeias produtivas, afinal de contas. E isso aí só acontece num país como o Brasil através de quê? Projetos de desenvolvimento. Projetos liderados pelo Estado que produzem a situação, esse contexto, esse ambiente de desenvolvimento econômico. Essa é a ideia, esse é o princípio que causa alergia, que causa urticária de pele nos neoliberais. É isso que eles não aceitam. Não é a política de transferência. A política de transferência eles aceitam numa boa. E esse é o espírito da fala do Paulo Guedes de ontem. Vinha com aquela cara quase que de um Papai Noel, dizendo que não, o Brasil pode ficar tranquilo, porque nós estamos enxugando a máquina pública, nós estamos reduzindo o investimento público, nós estamos acabando com a possibilidade de haver serviços públicos de qualidade, acabando, não vai mais ter, e
Por outro lado, vamos colocar uma gotinha de dinheiro no bolso, na boquinha de cada um de vocês pobralhões do Brasil, para vocês pararem de reclamar. A classe média, Paulo Guedes, como é que fica? Não, essa vai ser achatada até virar pobre. Quando virar pobre, a gente bota uma gotinha, né, de renda extra ali na sua boquinha para você ficar quieto, calado, enquanto o regime de acumulação se mantém, porque esse é o serviço desse pessoal. Quem conhece um pouco da história do Paulo Guedes não deve se impressionar nada, né? Um mutreteiro, né? Autor das tramóias as mais variadas, desde o tempo lá em que o Pactual nem era banco ainda e nem tinha aliado com o André Esteves para fazer o BTG Pactual. Ele nem tinha feito o IBMEC ainda e já vivia as turras com gente como Mendonça de Barros, etc., fazendo mutretas no mercado financeiro e enriqueceu assim. E agora está aí ocupando essa posição que ocupa atualmente para continuar esse mesmo trabalho, enriquecer a si e a seus amigos. E acabou. E o neoliberalismo é isso, é uma grande bandidagem controlando a economia de países em desenvolvimento para impedir o desenvolvimento. E isso não tem nenhuma contradição com políticas sociais, entendidas como distribuição de renda. Esse é o grande desafio que as forças, né, que se opõem ao neoliberalismo precisam entender no Brasil. Não se trata de pedir que os pobres entrem no orçamento federal, etc. Porque isso aí eles até aceitam. Agora mesmo eles vão colocar de novo. E vão continuar colocando, porque em 2022 tem eleição e interessa para eles o voto desses pobres. E vão ganhar o voto deles, porque vão ficar dando a conta-gotas transferências de renda. Agora vem cá, e a extinção da classe média? Que está virando Uber, daqui a pouco não é mais Uber, daqui a pouco é mais precarizado ainda, e a extinção daqueles que têm início de carreira profissional agora e não tem perspectiva porque não tem empregabilidade. Isso aí como é que fica? Não, isso aí é um assunto proibido. Isso aí, quem resolve isso é o mercado. Quem resolve isso é o mercado. Essa é a ideologia neoliberal. Assim ficam as coisas com gente como Paulo Guedes governando a economia. Esse foi o tom da fala dele ontem. Esse é o tom, aliás, de toda a prática de gestão da economia brasileira deste senhor. Né? Então, pessoal, é isso. O Desenho de Notícias termina aqui. Amanhã, domingo, 7 de março, não é isso? Não tem Desenho de Notícias, vai ter o segundo episódio da série Brasil, Razões para Acreditar, que eu venho gravando aí, já tenho estudado vários temas para fazer isso. É sempre todo domingo, em algum momento da tarde, eu vou colocar como estreia aqui no canal. Você defina o lembrete e vai poder assistir amanhã mais uma reflexão sobre como a gente ainda pode encontrar maneiras para pensar e formular ideias que funcionem para o futuro desse país, visando não esse tipo de coisa, de dar um dinheirinho para cada um poder continuar consumindo o mínimo e os regimes de acumulação se manterem. Não, ao contrário, fazer com que as pessoas se sintam na potência das suas economias individuais para se juntarem em economias coletivas e se transformarem aí sim em cidadãos plenos, tá bom? Então é isso, até amanhã no Brasil, Razões para Acreditar aqui na Revolução Industrial Brasileira. Tchau!